No fim de Demon Slayer, Muzan finalmente morre. Só que a vitória dura menos de 1 minuto. O sangue do vilão entra no corpo de Tanjiro, o garoto abre os olhos como demônio, e pela primeira vez surge uma criatura que não queima sob o sol. O herói se torna exatamente aquilo que jurou destruir. Esse é o último golpe da história, mas também é a chave para entender tudo o que veio antes. Porque Demon Slayer nunca foi apenas sobre cortar pescoços. Foi uma disputa entre duas maneiras de continuar vivo: preservar um corpo para sempre ou deixar sua memória viver nas outras pessoas. Daqui em diante, entram spoilers completos. O mangá de Koyo Haru Gotogi tem 205 capítulos, mais o extra 205.1, reunidos em 23 volumes. Vamos percorrer a história inteira. O massacre dos Kamado, cada lua superior, a origem das respirações, a batalha do amanhecer e o epílogo no Japão moderno. Depois vamos separar as teorias confirmadas, as interpretações plausíveis e os headcanons, que ganharam vida própria nos fóruns. Se você só acompanhou o anime, esta é a história até muito além do Castelo Infinito. A trama acontece no período Taisho, quando cidades modernas, trens e eletricidade já dividem espaço com regiões rurais isoladas. Demônios surgem do sangue de Muzan Kibutsuji. Eles regeneram ferimentos, desenvolvem artes demoníacas e precisam consumir humanos, mas são destruídos pelo sol ou pela decapitação com uma lâmina Nichirin. O esquadrão de caçadores não é reconhecido pelo governo. Seus espadachins usam técnicas de respiração para levar o corpo ao limite humano. No topo estão os Hashira, os pilares. Do outro lado, Muzan organiza seus servos mais fortes nas 12 luas demoníacas. Tanjiro Kamado sustenta a mãe e os irmãos vendendo carvão. Depois de passar uma noite fora, volta para casa e encontra a família massacrada. Nezuko, a irmã mais velha entre as crianças, ainda respira, mas já foi transformada em demônio. Giyu, Tomioka, tenta matá-la. Tanjiro protege a irmã, mesmo sem chance de vencer. E Nezuko, em vez de devorar o garoto ferido, tenta defendê-lo. Giyu percebe que existe ali uma exceção. Ele envia os dois ao antigo Hashira, da água Sakonji Urokodaki, abrindo uma possibilidade quase absurda: curar um demônio. Urokodaki ensina Tanjiro a respiração da água e o obriga a cortar uma rocha enorme. No limite do treinamento, os espíritos de Sabito e Makomo corrigem seus movimentos. Tanjiro parte para a seleção final, sobrevive por 7 noites e derrota o demônio das mãos, responsável pela morte de vários alunos de Urokodaki. Ele recebe uma lâmina negra, cor rara, cujo significado ninguém sabe explicar. Nezuko, enquanto isso, aprende a recuperar energia dormindo em vez de comer pessoas. A caixa de madeira que Tanjiro carrega vira uma promessa física. Ele lutará sem abandonar a humanidade da irmã. Nas primeiras missões, Tanjiro caça um demônio que sequestra garotas e descobre que Muzan está em Asakusa, disfarçado como pai de família. Muzan transforma um homem no meio da multidão apenas para criar uma distração. É ali que surgem Tamayo e Yushiro, demônios que romperam o controle direto do progenitor. Tamayo é médica e pesquisa uma reversão. Para avançar, precisa do sangue de demônios próximos a Muzan. O ataque de Suzumaru e Yahaba mostra o alcance da maldição do vilão. Até pronunciar seu nome pode destruir um subordinado. Pela primeira vez, Tanjiro encontra ciência, não só espada, contra a transformação. Na mansão Tsuzumi, o caminho de Tanjiro cruza com 2 caçadores improváveis. Zenetsu Agatsuma vive apavorado, mas quando desmaia de medo, executa uma única forma do trovão com precisão extrema. Inosuke Hashibira foi criado nas montanhas, usa uma máscara de javali e transformou a própria respiração da besta em um estilo instintivo. Dentro da casa giratória do demônio Kyogai, os 3 ainda parecem incompatíveis. Mesmo assim, Tanjiro respeita a arte rejeitada de Kyogai. Zenetsu protege a caixa de Nezuko sem saber o que há dentro, e Inosuke descobre que gentileza também pode ser força. No Monte Natagumo, Rui obriga demônios a representar uma família baseada em medo e punição. Seus fios cortam espadachins como papel. Quando a lâmina de Tanjiro quebra e Nezuko fica presa, uma lembrança do pai transforma a dança ritual Hinokami Kagura em técnica de combate. Nezuko desperta sua arte demoníaca de sangue, que queima apenas aquilo que ameaça humanos. Os 2 quase decapitam Rui juntos. Giyu conclui a luta e Shinobu Kocho chega para eliminar Nezuko.
A vitória visualmente perfeita não resolve o problema. Agora os Hashira sabem que Tanjiro viaja ao lado de um demônio. Diante de Kagaya Ubuyashiki e dos 9 Hashira, Tanjiro tenta defender a irmã. Sanemi fere Nezuko e oferece o próprio sangue para provocar seu instinto. Ela treme, saliva e desvia o rosto. Kagaya aceita a exceção, apoiado por cartas de Urokodaki e Guiyu, que prometeram tirar a própria vida se Nezuko matasse alguém. Na mansão borboleta, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se recuperam e aprendem a manter a respiração de concentração total. Shinobu sorri, enquanto carrega raiva pela irmã morta. Kanao joga uma moeda para tomar decisões. Cada personagem já entra na guerra trazendo uma ferida que ainda não consegue nomear. No trem infinito, o Hashira das chamas, Kyojuro Rengoku, recebe o trio com entusiasmo. Enmu, lua inferior. Fundiu o próprio corpo à locomotiva. Ele prende passageiros em sonhos felizes e usa crianças desesperadas para destruir seus núcleos espirituais. Tanjiro encontra a família morta dentro do sonho, mas escolhe acordar, repetindo o gesto brutal de cortar o próprio pescoço onírico. Enquanto Nezuko queima as cordas do sono e Zenitsu protege os vagões, Inosuke ajuda Tanjiro a alcançar o pescoço de Enmu. Rengoku sustenta sozinho a segurança de centenas de passageiros. Parece uma vitória completa. Então a casa Lua Superior 3 surge do nada e oferece a Rengoku a eternidade demoníaca. O Hashira recusa. A luta opõe regeneração infinita a um corpo humano que se desfaz a cada golpe. Rengoku quase mantém a casa preso até o nascer do sol, mas o demônio foge depois de atravessar seu abdômen. Antes de morrer, Rengoku reconhece Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Ele pede que continuem crescendo e imagina a aprovação da mãe. Tanjiro grita que a casa perdeu porque fugiu do sol. É verdade moralmente, não militarmente. Pela primeira vez, a série deixa a vitória e o luto ocuparem o mesmo quadro. Meses depois, Tengen Uzui recruta o trio para procurar 3 esposas infiltradas no distrito do entretenimento. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke entram disfarçados nas casas de cortesãs. A Lua Superior 6 parece ser Daki, uma Oni que transforma faixas em lâminas e guarda vítimas dentro delas. Zenitsu desaparece. Inosuke descobre passagens subterrâneas. Tanjiro força o Hinokami Kagura até o corpo quase parar e Nezuko assume uma forma adulta, poderosa e faminta. Quando ela ameaça uma humana, uma canção de ninar da mãe restaura sua consciência. A força que salva a batalha quase cobra aquilo que a tornava diferente. Tengen decapita Daki com facilidade, mas um segundo demônio sai de seu corpo. Gyutaro, o verdadeiro núcleo da dupla. Irmão e irmã compartilham posição e só morrem se forem decapitados ao mesmo tempo. Gyutaro envenena Tengen. Daki destrói o distrito. Tanjiro luta com dedos quebrados. Zenitsu usa a velocidade máxima do trovão. Inosuke move o próprio coração para escapar de um golpe fatal. E Tengen volta à luta, interrompendo a circulação do veneno. As 2 cabeças caem juntas. Nos últimos segundos, Daki e Gyutaro lembram a infância miserável e caminham lado a lado para o inferno. Uma lua superior não era derrotada havia mais de 113 anos. Tengen perde uma mão e um olho. Escolhe se aposentar e transforma a sobrevivência em vitória. Muzan convoca os demais superiores ao Castelo Infinito. A casa, Doma e Kokushibo aparecem acima de monstros que pareciam invencíveis. Gyoko e Hantengo recebem uma missão: atacar a Vila dos Ferreiros, origem das lâminas Nichirin. Tanjiro, ainda em recuperação, sonha com um espadachim parecido com a figura dos brincos Hanafuda. A narrativa muda de escala. As batalhas seguintes não serão missões isoladas. Elas começarão a derrubar a estrutura que manteve Muzan intocável por séculos. Na Vila dos Ferreiros, Tanjiro conhece melhor Muichiro Tokito, o Hashira da névoa, e Mitsuri Kanroji, a Hashira do amor. Uma antiga boneca mecânica chamada Yorichi, tipo 0, esconde uma espada enferrujada. Antes que ela possa ser restaurada, Gyoko espalha criaturas pelos ateliês. E Hantengo se divide em emoções diferentes, sempre que é decapitado. Genya Shinazugawa revela uma habilidade perturbadora. Ao comer partes de demônios, adquire temporariamente características deles. A vila inteira vira um campo de escolhas simultâneas. Proteger os artesãos importa tanto quanto cortar a cabeça certa. Muichiro recupera as memórias da família, desperta a marca do caçador e derrota Gyoko, depois de escapar de uma prisão de água. Mitsuri também manifesta a marca enquanto enfrenta Zorakuten, a forma que reúne o ódio de Hantengo. Tanjiro, Nezuko e Genya
perseguem o corpo minúsculo do demônio verdadeiro. Cada decapitação revela outra camada, outro esconderijo, outro atraso. Quando o amanhecer chega, Tanjiro precisa escolher entre proteger Nezuko da luz e impedir Hantengo de devorar ferreiros. Nezuko o empurra para a missão. O golpe funciona. Tanjiro se vira, esperando encontrar apenas cinzas. Nezuko está de pé sob o sol. Ela queimou, regenerou e conquistou aquilo que Muzan buscava desde a própria transformação. Ainda fala com dificuldade, mas chama Tanjiro pelo nome e sorri. Esse momento muda o objetivo da guerra. Muzan já não precisa apenas destruir o esquadrão. Precisa absorver Nezuko para herdar sua imunidade. Pela primeira vez, uma lua superior cai sem que a celebração encerre o perigo. A vitória envia ao maior predador do Japão a informação que ele esperou por quase 1000 anos. Nezuko deixa de ser apenas a pessoa que Tanjiro quer curar. Ela vira o alvo central de Muzan. Muzan nasceu doente no período Heian. Um médico o tratou com uma preparação que usava alírio-aranha azul. Impaciente, Muzan matou o homem antes de descobrir como completar o tratamento. Ganhou um corpo poderoso, mas perdeu o sol. Séculos depois, Yorichi Tsuigukini desenvolveu a respiração do sol e quase o matou, atingindo seus órgãos móveis num único instante. Muzan escapou dividindo o corpo em centenas de fragmentos. Desde então, exterminou usuários da respiração original e procurou a flor ou um demônio imune à luz. Os brincos e a dança do escamado preservaram exatamente a herança que ele tentou apagar. Com Nezuko escondida, os Hashira iniciam um treinamento coletivo. Tengen trabalha resistência, Muichiro, velocidade, Mitsuri, flexibilidade, Obanai, precisão, Sanemi, combate, Gyomei trabalha força, Tanjiro atravessa cada etapa e força Gyu a encarar sua culpa de sobrevivente. As marcas, porém, trazem um custo. Quem as desperta costuma morrer antes dos 25 anos. Kagaya sabe que a luta final está próxima. Tamayo é convidada a colaborar com Shinobu. Enquanto os caçadores compartilham técnicas e risco, Muzan usa Nakime para localizar a mansão Ubuyashiki. Ele acredita estar chegando para executar um homem indefeso. Kagaya recebe Muzan ao lado da esposa e de 2 filhas, conversa sobre eternidade e explica que a vontade humana sobrevive justamente porque passa de uma pessoa para outra, então explode a própria mansão. A armadilha usa o corpo e a família de Kagaya para atrasar a regeneração de Muzan por segundos. Tamayo emerge, injeta um remédio e o prende. Gyomei destrói a cabeça do vilão, embora saiba que isso não basta. Todos os Hashira convergem. Nakime abre portas sob seus pés e derruba o esquadrão inteiro no Castelo Infinito. A preparação termina e, a partir daqui, cada corredor separa uma despedida. Zenitsu cai diante de Kaigaku, antigo colega treinado pelo mesmo mestre. Kaigaku aceitou o sangue de Kokushibo para sobreviver e se tornou a nova Lua Superior 6. Ele domina várias formas do trovão, mas nunca aprendeu a primeira. Zenitsu, que só conhecia essa primeira forma, fez o movimento contrário. Refinou uma base até criar a 7ª, Deus do Trovão Flamejante. Pela primeira vez ele luta acordado, calmo e sem pedir resgate. Kaigaku morre incapaz de compreender como alguém que desprezava o ultrapassou. Zenitsu vence, mas a vitória chega como funeral para o mestre que se matou de vergonha pela traição do aluno. Shinobu encontra Doma, Lua Superior 2, e assassino de sua irmã, Kanai. Como não tem força para decapitar demônios, ela transformou o próprio corpo em arma. Durante mais de 1 ano, ingeriu glicínia até carregar uma dose monstruosa de veneno. Doma absorve Shinobu e acredita ter vencido. A morte é real e deliberada. Não existe resgate escondido. Kanao chega e enfrenta o culto vazio do demônio, usando uma visão treinada ao extremo. Quando o veneno começa a derreter Doma por dentro, o plano de Shinobu finalmente aparece. Ela não podia ganhar sozinha, mas podia decidir as condições da luta que viria depois. Inosuke entra na batalha e reconhece em Doma a história da própria mãe, Kotoha. Ela fugiu de um marido violento e buscou abrigo no culto, até perceber que o líder devorava seguidores. Para salvar o bebê, lançou Inosuke de um penhasco antes de morrer. Agora ele e Kanao unem estilos completamente diferentes. Kanao usa a forma final, olhos de cinábrio equinocial, mesmo sabendo que pode perder a visão. Inosuke altera o trajeto das lâminas no ar. A cabeça de Doma cai quando o veneno de Shinobu
já destruiu sua resistência. 3 histórias de vítimas executam a mesma resposta. Tanjiro e Guiyu enfrentam Akaza. A marca e a lâmina vermelha elevam Guiyu, mas a bússola de Akaza percebe espírito de luta e antecipa ataques. Tanjiro alcança o mundo transparente e o estado altruísta, apagando a intenção que alimentava essa bússola. Depois da decapitação, Akaza começa a regenerar a cabeça, então as memórias retornam. Antes de ser demônio, Hakuji cuidava do pai doente, amou Koyuki e perdeu a nova família por envenenamento. Ele matou dezenas em fúria e encontrou Muzan quando já não queria continuar. Ao lembrar quem desejava proteger, Akaza interrompe a própria regeneração. Kokushibo, Lua Superior 1, foi Michikatsu Tsugikuni, irmão gêmeo de Yoriichi. Michikatsu tinha posição, família e talento, mas viveu aterrorizado pela facilidade impossível do irmão. Tornou-se caçador, criou a respiração da lua e despertou a marca. Quando percebeu que morreria jovem sem superar Yoriichi, aceitou virar demônio. Décadas depois, encontrou o irmão já idoso. Yoriichi quase o matou com um único movimento e morreu de pé antes do segundo golpe. Dentro da flauta quebrada que Michikatsu guardava, restava o afeto que sua inveja nunca conseguiu apagar. Kokushibo passou séculos tentando vencer um morto. Muinchiro, Genya, Sanemi e Gyomei cercam Kokushibo. Muinchiro perde um braço, é atravessado pela própria espada e ainda transforma a lâmina em vermelho dentro do inimigo. Genya absorve carne demoníaca, cria uma arma de sangue e imobiliza o superior. Sanemi e Gyomei despertam marcas e sincronizam golpes. Quando Kokushibo regenera após a decapitação, vê num reflexo a criatura deformada que se tornou. O dano combinado rompe seu corpo. A vitória custa Muinchiro, com apenas 14 anos, e Genya, que se desfaz nos braços do irmão. O demônio mais poderoso cai, mas o esquadrão perde 2 futuros. Enquanto os duelos terminam, Mitsuri e Obanai tentam alcançar Nakime. Yushiro invade a visão da demônio e passa a mover o castelo infinito contra Muzan. A disputa transforma arquitetura em arma. Salas viram, pilares atravessam corredores e caçadores são empurrados para a superfície. Muzan percebe a interferência e mata Nakime à distância, preferindo destruir a própria fortaleza a perder o controle. O castelo desaba. Tamayo já foi absorvida e Muzan emerge, acreditando ter neutralizado o remédio. Falta pouco mais de 1 hora para o amanhecer. Todos os combates anteriores convergem para uma única tarefa: mantê-lo fora da sombra. O remédio de Tamayo não tinha um efeito, mas vários. Primeiro tentava devolver Muzan à humanidade. Como ele resistiu, a fórmula passou a envelhecê-lo em ritmo acelerado, enfraquecendo um corpo que precisou trabalhar continuamente para esconder o desgaste. Depois, impediu a divisão em fragmentos que já o salvara de Yoriichi e começou a destruir suas células. Shinobu ajudou a completar essa arma. Na rua, Hashira, caçadores comuns, Kakushi e até motoristas sacrificam tudo para atrasá-lo. Muzan não enfrenta um escolhido, enfrenta uma rede inteira, construída por pessoas que ele tratou como descartáveis. Tanjiro enxerga os 7 corações e 5 cérebros de Muzan mudando de posição. Nas memórias herdadas de Sumiyoshi, entende o legado de Yoriichi. A 13ª forma é executar as 12 formas do sol em ciclo, sem interrupção, atingindo todos os órgãos até o amanhecer. Lâminas vermelhas reduzem a regeneração. Obanai continua lutando quase cego. Mitsuri perde os braços. Gyomei sacrifica uma perna. Quando o sol aparece, Muzan assume a forma de um bebê gigantesco e cava o chão. Corpos, carros e correntes o mantêm exposto. A luz finalmente conclui o golpe iniciado séculos antes. Muzan morre, mas injeta em Tanjiro todo o sangue restante e uma última ordem: sobreviva ao sol e continue minha vontade. Tanjiro desperta como demônio, regenera o braço, resiste à luz e ataca os amigos. Giyu entende imediatamente que precisam matá-lo antes que coma alguém. Inosuke não consegue cortar o companheiro. Nezuko, já humana graças ao remédio, abraça o irmão mesmo sendo ferida. Kanao usa a última dose de reversão e perde o que restava da visão. Dentro da mente de Tanjiro, Muzan promete eternidade. As mãos dos mortos e dos vivos o puxam na direção contrária, e Tanjiro volta. Depois da batalha, Gyomei, Obanai e Mitsuri morrem. Sanemi e Guiyu sobrevivem. Tanjiro perde movimento em um braço e visão de um olho. Kiriya Ubuyashiki dissolve o esquadrão. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke voltam para a casa Kamado. O capítulo final avança para o Japão contemporâneo. Descendentes de Tanjiro e Kanao,
Zenitsu e Nezuko, Inosuke e Aoi convivem com figuras que lembram os mortos. A fotografia dos antigos companheiros permanece dentro da família. A paz não apaga o custo. Ela prova que pessoas que jamais conhecerão Muzan receberam o futuro pelo qual os caçadores lutaram. Agora entram as teorias. A mais popular diz que Nezuko venceu o sol porque a mãe colocou lírio-aranha azul em um chá, ou deu a flor aos filhos. O problema é que a versão costuma crescer a cada repetição. O material complementar liga Kika Amado à localização da flor e indica que Tanjiro a conheceu na infância. Isso não confirma ingestão por Nezuko. Também existe a ideia de que a família, vivendo perto da flor e praticando o Hinokami Kagura, acumulou alguma adaptação. É possível como leitura, mas o mecanismo biológico nunca é fechado pelo mangá principal. Outra dúvida é o destino dos sobreviventes marcados. A história diz que os portadores normalmente morrem antes dos 25 anos. Yoriichi viveu até a velhice como exceção. Tanjiro, Guiu e Sanemi aparecem vivos após a guerra, porém o epílogo não informa quando morreram. Alguns fãs acreditam que a transformação demoníaca reiniciou o corpo de Tanjiro. Outros estendem a exceção a quem despertou a marca perto dele. Nenhuma dessas soluções é confirmada. A teoria mais prudente é aceitar que havia uma sentença provável, sem inventar uma certidão de óbito que a obra nunca mostrou. Os fóruns também acertaram parcialmente a 13ª forma, antes da revelação. Ela existia, mas não como um novo golpe secreto. Era o ciclo das 12 formas adaptado aos 12 órgãos de Muzan. Já a ideia de que Akaza e Kokushibo só morreram porque perderam a vontade tem base emocional, mas simplifica as lutas. Lâminas vermelhas, veneno, imobilização e dano acumulado continuam essenciais. E teorias sobre demônios, anteriores a Muzan, ou um médico demoníaco não tem prova canônica. São headcanons interessantes, não peças escondidas de uma origem confirmada. Na animação, o arco final foi organizado como a trilogia cinematográfica Castelo Infinito. O primeiro filme estreou no Japão em julho de 2025 e chegou ao streaming da Crunchyroll em 28 de julho de 2026. Ele inicia as batalhas dentro da fortaleza, mas o mangá ainda guarda a queda de Kokushibo, a guerra contra Muzan, o amanhecer e o breve reinado do Tanjiro demônio. As datas futuras dos outros filmes não estavam confirmadas nas fontes consultadas. Portanto, qualquer calendário, além disso, seria previsão, não notícia. Demon Slayer termina sem descobrir uma técnica que torna alguém invencível. A vitória depende de uma dança preservada como ritual familiar, do remédio de uma demônio que decidiu curar, do veneno de uma mulher fisicamente incapaz de decapitar o inimigo, de espadas que ficam vermelhas juntas, e de pessoas comuns empurrando um monstro para o sol. Muzan queria ser eterno, sem dever nada a ninguém. Os caçadores aceitaram que não viveriam para sempre, e por isso confiaram o próximo movimento a outra pessoa. No fim, o corpo imortal desaparece. A memória compartilhada permanece. Essa é a verdadeira respiração que atravessa a história inteira.